Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz pra vocês um monte de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E trago os resultados dos nossos palpites do dia 9 de maio. Tivemos 24 palpites com 19 greens e apenas 4 reds, tá? Um jogo foi um empate anula do Wacra contra o Muwider. O jogo foi 3-3, por isso anulou, beleza, galera? Então, para os resultados do dia 10 de maio, tivemos 30 palpites com 22 greens, 3 reds e um jogo adiado até o momento, tá? Um resultado muito bom. Temos 4 jogos que ainda irão acontecer, então acompanhem, beleza, galera? Não se esqueçam que temos a nossa planilha Caipora e o link está no topo dos comentários. Salve a planilha no seu navegador, beleza, galera? E vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, eu gostaria que vocês que sempre estão assistindo os nossos vídeos e pegando nossos palpites, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe o palpite nos comentários. Você que é novo por aqui e caiu de paraquedas, também se inscreva para nos fortalecer, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Fala, galera, começar com nossas análises aqui então, serão 30 palpites para este sábado, beleza? E eu trouxe essa partida na Austrália, NPL Queensland. Separei essa partida do Gold Coast Knights versus Redlands United. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Gold Coast tem 75% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Redlands tem 17%. No histórico são 7 vitórias do Gold Coast e uma do Redlands, e a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Gold Coast vem vencendo as 5 partidas e o Redlands vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Winnon Wolves versus o Queensland Lions. Separei essa partida na NPL Queensland da Austrália também, com o mercado de over 2,5 gols. O Queensland jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Wolves tem 72%. No histórico, 4 vitórias do Queensland, um empate e uma do Wolves. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Queensland vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Yokohama F Marinos versus o Al Ain. Separei essa partida na Liga dos Campeões da AFC Clubs com mercado de over 2,5 gols. Marinos tem 50% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ain tem 33%. Em séries, o Marinos vem sofrendo gols a 6 jogos e o Al Ain vem sem empates a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Premier League da Inglaterra, separei o Fulham contra o Manchester City. Separei essa partida com over goal no primeiro tempo. O City tem 78% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Fulham tem 39%. No histórico, 23 vitórias do City, 10 empates e 4 do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos para o Celtic contra o Rangers, clássico na Premiership da Escócia. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Celtic tem 51% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rangers tem 67%. No histórico, 55 vitórias do Celtic, 23 empates e 42 do Rangers. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo suas últimas partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Celtic, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Bendinguan versus o Meizhou Haka.
Separe essa partida na Superliga da China com o mercado de over 1,5 gols. Beijing One tem 71% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Haka tem 39% no histórico, são 4 partidas com 3 empates e uma vitória do Haka. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries o Beijing One vem vencendo a 4 partidas e o Haka não perde as 5 partidas, empatou 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e na casa do Beijing One, over 1,5 gols em uma das últimas 12 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Železjarny contra o Slovan Bratislava. Separa essa partida na Superliga da Eslováquia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Slovan tem 52% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Železjarny, ele tem 6%. Verificando no histórico, são 14 vitórias do Slovan, 2 empates e 5 do Železjarny. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Železjarny vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a RB Leipzig versus Werder Bremen. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. O Leipzig tem 73% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bremen tem 33%. No histórico, 11 vitórias do Leipzig, 3 empates e 3 do Bremen. A média de gols é de acima de 2,5. E em séries, o Leipzig vem em 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Leipzig, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o West Ham United versus o Luton Town. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com over 2,5 gols. O West Ham tem 54% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 22%. No histórico, são 2 partidas com uma vitória do West Ham e um empate. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 10 jogos e o Luton vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em uma das últimas 12 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Newcastle United versus o Brighton. Separei essa partida com over 2,5 gols na Premier League da Inglaterra. O Newcastle tem 62% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brighton tem 44%. No histórico, 5 vitórias do Newcastle, 6 empates e 7 do Brighton. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Newcastle vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Tottenham contra o Burnley. Separei essa partida também na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. O Tottenham tem 71% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 50%. No histórico, 16 vitórias do Tottenham, 4 empates e 5 do Burnley. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Tottenham vem a 4 jogos perdendo e o Burnley vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E na casa do Tottenham, over 2,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Shakhtar Donetsk versus Dinamo de Kiev. Clássico na Premier League da Ucrânia. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Shakhtar tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 46%. Tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dinamo de Kiev tem 94%. No histórico são 36 vitórias do Shakhtar, 12 empates e 24 do Dinamo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Shakhtar, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Hilal Saud versus Al Hazm. Separei essa partida com ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols na Arábia Saudita Professional League.
O Hilal tem 85% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hazmi tem 28%. No histórico, 5 vitórias do Hilal, 2 empates e 1 do Hazmi. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Hilal vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos um mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Ambas marcam temos em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas do Al Hilal e over 2,5 em todas as partidas. Já do Al Hazmi, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e ambas marcam em apenas uma partida. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols ou ambas marcam, beleza? Próxima partida, vamos pro Zaira contra o Karabag. Separa essa partida da Premier League do Azerbaijão com o mercado de over 2,5 gols. Karabag tem 49% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zaira tem 83%. No histórico, 23 vitórias do Karabag e 11 empates e 1 do Zaira. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Karabag vem a 10 jogos marcando gols e o Zaira ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e na casa do Zaira, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Mamelodi Sundowns contra o Royal. Separa essa partida na Premiership da África do Sul com o mercado de under 4,5 gols. O Mamelodi tem 67% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Royal tem 28%. No histórico, 24 vitórias do Mamelodi, 8 empates e 6 do Royal. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Royal vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Mamelodi, under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos para o Molde contra o Rosenborg. Separa essa partida na Eliteserien da Noruega com o mercado de vitória e empate para casa. O Molde tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rosenborg tem 56%. No histórico, 18 vitórias do Molde, 7 empates e 28 do Rosenborg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Molde vem marcando gols a 10 jogos e o Rosenborg vem perdendo 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para casa ou para o Molde em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Molde, ele venceu ou empatou todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Molde vem vencendo, empatando 5 das suas últimas 6 partidas, e o Rosenborg, fora de casa, venceu 2 partidas, mas perdeu as últimas 2. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Nottingham Forest versus o Chelsea. Separei essa partida com o over 2,5 gols na Premier League da Inglaterra. O Chelsea jogando fora de casa tem 46% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Notts tem 39%. No histórico, 8 vitórias do Chelsea, 4 empates e 3 do Notts. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Notts vem sofrendo gols a 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Notts, over 2,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do City contra o Chelsea, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Granada contra o Real Madrid. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo em La Liga da Espanha. O Real Madrid tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Granada tem 28%. No histórico, 18 vitórias do Real Madrid e 1 do Granada. A média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Granada, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o mais contra o Borussia Dortmund. Separa essa partida na Bundesliga da Alemanha com o under 7,5 cartões. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de abaixo de 5 cartões, tá? E o nosso árbitro tem uma média de 4 cartões por partida e 3,8 amarelos por jogo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 7,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Estoril contra o Sporting. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo
na Primeira Liga de Portugal. O Sporting tem 67% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estoril tem 44%. No histórico, 14 vitórias do Sporting, 3 empates e 5 do Estoril. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sporting vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa versus Maccabi Tel Aviv. Separa essa partida com o under 4,5 gols na Liga Al de Israel. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Haifa jogando em casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tel Aviv tem 56%. No histórico, 20 vitórias do Haifa, 18 empates e 28 do Tel Aviv. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Haifa vem vencendo 4 partidas e o Tel Aviv ele não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Dinamo Zagreb contra o Osijek. Separa essa partida na Croácia com o mercado de over 1,5 gols. O Dinamo Zagreb tem 69% de probabilidade de vitória. Ele tem um aproveitamento de 100% nos últimos 9 jogos. O Osijek tem 56%. No histórico, são 49 vitórias do Dinamo, 20 empates e 11 do Osijek. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Dinamo vem vencendo 5 jogos e o Osijek vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Kuwait contra o Al Nassr do Kuwait. Separa essa partida na Premier League do Kuwait com o mercado de over 1,5 gols. O Kuwait tem 75% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nassr tem 11%. No histórico, 34 vitórias do Kuwait, 4 empates e 2 do Nassr. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Kuwait vem a 10 jogos marcando gols e o Nassr vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Young Boys contra o Lugano. Separa essa partida na Superliga da Suíça com o mercado de under 4,5 gols. O Young Boys tem 50% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Lugano tem 83%. No histórico, são 23 vitórias do Young Boys, 8 empates e 7 do Lugano. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Young Boys vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos um mercado de under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Young Boys, under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 4,5 gols. Fechou? Próxima partida, vamos lá para o Milan contra o Cagliari. Separa essa partida com over 1,5 gols na Série A da Itália. O Milan tem 65% de probabilidade de vitória e na forma recente um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Cagliari tem 56%. No histórico, 33 vitórias do Milan, 12 empates e 13 do Cagliari. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Milan vem sem vitórias a 5 jogos e o Cagliari vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Milan, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Flamengo contra o Corinthians. Clássico interestadual. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols no Brasileirão. O Flamengo tem 60% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Corinthians também tem 56%. No histórico, 23 vitórias do Flamengo, 11 empates e 15 do Corinthians. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Flamengo venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Corinthians venceu derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Flamengo, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitória Guimarães contra o Braga. Separa essa partida com over 1,5 gols na Primeira Liga de Portugal. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Braga jogando fora de casa, ele tem 45%. 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Vitória Guimarães tem 50%.
O histórico são 24 vitórias do Braga, 10 empates e 12 vitórias do Vitória. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Braga vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida agora na Série B do Brasileirão, o Amazonas contra o Santos. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Santos jogando fora de casa tem 56% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Amazonas tem 22%. Em séries, o Amazonas ele vem sem vitórias há 5 jogos, perdeu 4 deles. E o Santos vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Santos na maioria de suas partidas, perdeu apenas para o Palmeiras. E o Amazonas fora de casa e em casa, ele não vem tendo muita sorte. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o River Plate contra o Central Córdoba. Separei essa partida no torneio betano da Argentina com o mercado de over 2,5 gols. O River Plate tem 72% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Central tem 44%. O histórico são 6 vitórias do River Plate e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o River Plate vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do River Plate, over 2,5 gols nas duas partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Central Córdoba contra o São Lourenço, que foi 0-0. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima e última partida, eu separei o Montreal contra o Inter Miami. Separei essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Miami tem 54% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Montreal tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Montreal, um empate e 2 do Miami. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Miami vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. E na casa do Montreal, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei under 4,5 gols para o Maccabi Haifa contra o Maccabi Tel Aviv. Over 2,5 gols para o Dinamo Zagreb contra o Osijek. Over 2,5 gols para o Kuwait contra o Al Nassr Kuwait. Separei over 2,5 gols para o Milan contra o Cagliari. Over 2,5 gols também para o Vitória Guimarães contra o Braga. Vitória ou empate para fora em Amazonas contra o Santos. Odd total de 2,83, beleza, galera? E já para o segundo, temos over 2,5 gols para o Gold Coast Knights versus o Redlands United, over 2,5 gols para o Celtic contra o Rangers, over 2,5 gols para o Bendinguan versus o Meizhou Haka e over 2,5 gols para o Zaira contra o Karabag. Under 4,5 gols para o Mamelodi Sundowns contra o Royal e por último, over 2,5 gols em Nottingham Forest versus o Chelsea. Beleza, galera? Odd total 2,95. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!